Hoje nós temos aí a participação do nosso querido Gilson Biondo, também participando ao vivo conosco via Skype. Bom dia, Gilson. Bom dia, Adriano. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todo mundo aí do Giroplay. Seja um dia abençoado para todos nós. Tá certo, é isso aí. Nós vamos começar então a entrevista com o Gilson. Vanessa Dainese é que conduz a entrevista e você que está nos assistindo, lembrando que para participar é simples. Você que nos assiste aí pelas plataformas digitais, se você ainda não curtiu a página do Giro SA no Facebook, vai lá no campo de pesquisa, coloca Jornal Giro SA, curte a nossa página, assiste a nossa programação ao vivo por lá, porque aí caso você faça pergunta, algum comentário, a gente consegue visualizar e responder, fazer com que você participe aqui ao vivo com a gente, tá bom? Vanessa Dainese, para dar início à entrevista. Bom dia mais uma vez a todos e bom dia ao nosso entrevistado que participa mais uma vez aqui do Giroplay. E hoje a gente vai falar sobre um tema importante, né? A gente está falando muito sobre a possível retorno ao trabalho, né? A flexibilização da quarentena, mas fica aí uma dúvida, né? As escolas ainda não têm essa previsão de retorno, né? Segundo o governador, talvez retorne em julho, ainda dependendo dos casos. Mas para esse momento, agora do mês de junho, se voltarmos a trabalhar, temos aí a questão dos filhos que estão em casa. Então, a gente vai entrevistar o Gilson para falar um pouquinho, para a gente dar umas dicas de como passar por esse momento do retorno ao trabalho com os filhos em casa. Então, Gilson, primeiro, bom dia, e começo te perguntando exatamente sobre isso. Como que vai ser esse retorno ao trabalho no momento onde os pais estão cumprindo aí um papel essencial dentro de casa, auxiliando os professores nessas aulas virtuais, né? Quem tem acesso à internet nessas aulas virtuais, como que vai ficar essa relação aí dos pais voltando e os filhos em casa precisando ainda fazer as aulas através de videoconferência? Bom, Vanessa, eu queria até parabenizar o Giroplay, a você, ao Adriano, né, pela iniciativa do tema. É um tema pouco discutido, nem as grandes mídias estão falando desse problema, que será um grande problema. Quando nós, antes de pensar como é que vai ser isso, deixa eu só fazer uma colocação aqui importante. Eu fui conselheiro tutelar durante 4 anos, né? E onde existia maior violação de direitos da criança e de muitos adolescentes. Porque uma criança, ela não pode ficar sozinha, né? Mas uma mãe que não tem o apoio do pai dessa criança, que mora sozinha, que não tem família perto, não tem ninguém, como que ela faz? Ela tem que arrumar algum mecanismo que auxilie, e isso existia várias associações, ONGs, escolas, cursos, que tinham parcerias até gratuitas para poder auxiliar essa mãe no meio período e num outro meio período essa criança ou esse adolescente estar numa escola. Já era difícil, já era muito difícil. Como é que vai ser agora, né? Aí a gente vai falar assim, essa mãe precisa trabalhar, porque ela não recebe uma pensão para o filho, ela não tem um familiar perto, ela não tem ninguém, ela precisa pagar um aluguel, ela precisa pôr o alimento na mesa, e ela não tem ninguém. Como é que ela vai fazer? Ela vai para o trabalho, ela precisa trabalhar, né? E essa criança, nós vamos falar de uma criança, tá? Nem de adolescente, vamos falar de uma criança. Com quem que essa criança vai ficar? Então ninguém está discutindo isso, e é um problema muito, muito grave, muito sério, porque ela vai ter que fazer uma opção, e na opção que ela fizer de deixar o filho em casa sozinho e acontecer alguma coisa, essa mulher vai sofrer penalizações severas. Então gera realmente essa dúvida de muitos pais, de muitas mães. Se nós pensarmos no momento atual que nós estamos vivendo, você também tem que pensar o seguinte: as escolas não vão voltar tão cedo. E essa ideia de que as escolas vão voltar daqui no começo de junho, as férias de julho foram, no cenário mais otimista, né,
o ano que vem a gente consegue uma boa recuperação desse ano, praticamente, né? Ano de aprendizado, ano letivo. Como é que vai ser o resto desse ano para essa mãe, para esse pai que precisa trabalhar, essa criança está em casa? Eu não estou nem falando do aprendizado, de voltar a fazer uma lição, com quem ele vai deixar. Não se discute isso, não tem uma prévia escolar, mesmo porque a escola vai ter um plano de retorno gradativo e alternado, né? Então, é aos poucos e alternando dias. Então, existe um problema muito sério no futuro e a gente vai tentar, de alguma forma, se reinventar para conseguir solucionar isso, entendeu? Sim. E Gilson, e como você está falando dessa questão da responsabilidade dos pais, né, que podem até responder criminalmente caso alguma coisa aconteça com esse filho. Qual a dica que você dá? Porque a gente não pode trazer uma pessoa para ficar em casa. A gente tem que voltar ao trabalho. Como garantir, como estruturar para que você possa voltar e garantir que o seu filho vai continuar tendo acesso, né, ainda por esse período em que as escolas não retornam de forma gradual, não tem um prejuízo no aprendizado? O que os pais devem fazer nesse momento? Hoje a preocupação de um pai e de uma mãe é colocar o alimento na mesa, ou se manter empregado, comerciante com as portas abertas e tudo mais. Ninguém estava preparado para isso, né? Nem as escolas, nem as particulares, nem do estado, nem do município, e muito menos os pais. Há muito tempo atrás, a sociedade adotou a escola como um meio educacional, né, ou de aprendizado, para que essa criança pudesse ter todas as instruções dentro da escola e aprendizado. O pai ficou um pouco mais responsável pela família e essa educação cultural. Hoje nós temos um desafio muito grande para os pais, que muitos deles, mesmo estando em casa, Vanessa e Adriano, eles não sabem a matéria que o filho está aprendendo. Como que eu posso ajudar ou ensinar? Eu posso dar um apoio moral, tá ali do lado, mas uma criança pequena, que o pai não tem o mínimo de instrução, ele se sente obrigado, mas a culpa é de quem? Né? Eu costumo dizer, e até fiz bastante apontamento em relação a isso, no ano passado, né? Eu venho fazendo isso há 5 anos, que a escola precisava ter uma visão diferente, né? Nós temos estruturas do século XIX, metodologia do século XX, falando com um menino do século XXI. 3 pilares que não se falam praticamente. E aí hoje você se deparou com situações onde um professor ele tem dificuldade de fazer uma videoaula, né? Isso é comprovado, o que eu estou falando é real. 40% das escolas vão fechar, as escolas particulares não vão aguentar. E o plano de educação municipal e estadual não alcança essas pessoas, e sendo que metade deles não consegue acessar a internet. Então, existe uma desigualdade muito grande. A tua pergunta, ela consiste no quê? Num pai, de repente, com quem que ele vai deixar? Ele vai ter que se reinventar. Sozinha a criança não pode ficar. Ele vai ter que conversar com um amigo, um familiar, um parente. Vai ter que ter alguém para cuidar dessa criança. A criança já se expôs. Olha como a nossa discussão é muito séria, né? Nós temos pouco tempo para discutir um assunto gigante que vai atormentar todos os brasileiros, indiretamente e diretamente. Então, com quem que vai ter que deixar essa criança? Aí o pai vai para o trabalho, a mãe vai para o trabalho. Eu estou falando até de uma mãe solteira, de alguém que vive sozinho com o filho. Então vai ter que se reinventar com quem vai deixar essa criança. E uma segunda questão voltar do trabalho, além de cozinhar, lavar, passar, porque tudo recai sobre a mulher, ela também vai ter a árdua tarefa de ajudar o filho na educação, porque o filho não vai conseguir fazer as tarefas sozinho, e as videoaulas são muito longe de trazer algo consistente para uma criança. Porque criança precisa de atenção, ela tem uma forma de aprendizado, ela tem uma forma
um tempo de aprendizado. Então vai ser muito difícil. Então esse pai, essa mãe vai voltar cansado e vai ter que ter uma demanda de quanto tempo? Não é uma lição de casa que nós estamos falando, certo? Nós estamos falando de um aprendizado. É um conteúdo de 4 horas diárias, né? Uma carga horária de, 4, 5 horas diárias de aprendizado que ela vai ter que fazer em casa. Então, vai ser muito difícil para uma mãe. Mas qual é a recomendação? Muita paciência, vai ter que conversar muito com a criança para saber se ela está entendendo, se ela não está entendendo, recorrer à escola num outro período. Infelizmente, massacra o pai e a mãe. Mas vai ter que ter esse diálogo o tempo todo com a escola, com o professor e com a criança, até a ponto dela aprender. Mas temo, né, e já falo com propriedade, que isso no futuro vai trazer um prejuízo muito grande para este ano letivo, que ninguém garante nada. Estão falando que vai ter aula de sábado, né? A lei já foi definida, aulas de sábado e aulas em férias. Tá, ninguém está falando de férias, de sábado, a gente está falando de aprendizado. A carga horária é o que menos importa. O que é importante é saber se a criança vai aprender ou não. E aí depende de muitos pais. Então, a situação é muito delicada. Vai caber essa sensibilidade de cada pai e cada mãe de ter um bom diálogo com a criança, com o adolescente e tentar fazer o melhor que puder com o melhor que tiver, certo? Acompanhando dentro, eu detesto rotina, mas vai ter que criar uma rotina diária, chegando em casa, sentando 2 horas, 3 horas de paciência para lidar com essa situação. Não será uma tarefa fácil. Gerson, você está falando dessa questão de dedicar algumas horas, mas existem algumas escolas que estão adotando a videoaula em tempo real, né? Vamos dizer, então, são principalmente as particulares. Coloca os alunos todos ali online, passa a tarefa para ter um pouco mais de interação com o aluno. Nesse caso, por exemplo, quando o pai for trabalhar, a gente sabe que vai ficar alguém ali responsável, mas também vai precisar haver uma adaptação do horário da escola, né? Porque esse pai não vai ter mais aquele horário comercial disponível ali muitas vezes para falar com a escola, ter essa interlocução aí para saber se o filho está seguindo corretamente a aula, se está tendo essa aprendizagem. Vai ter que haver uma mudança novamente da rotina de todo mundo, né? Inclusive das escolas. Vanessa, você está falando de quantas escolas? Qual é o percentual que faz uma aula em tempo real? Né? Nós estamos falando de um percentual muito pequenininho. Nós estamos falando de uma escola particular que se programou com uma estrutura ao longo do tempo. Não é? Os professores hoje não é ligar uma câmera e sair gravando videoaula, porque ele não tem essa aptidão e não dá para cobrar de um professor que ele tenha isso. Precisa-se hoje de profissionais que trabalhem esse professor para que ele consiga, porque assim, dar uma aula é diferente de você ser um youtuber, né, de você gravar uma videoaula, é muito, muito diferente. Então, nós estamos falando de um percentual muito pequeno de escolas particulares que fazem isso, porque eu realmente estou falando com propriedade, sou muito antenado nisso, acompanhando as escolas particulares. E olha, vou falar da cidade de Osasco, se tiver 3 é muito, né? Que está fazendo em horário em tempo real, né? Estou sendo generoso falar 3. Agora, o que eu posso dizer para você? Como é que vai ficar o estado e o município? Como é que fica a criança que recebe? Por exemplo, você tem filho, Vanessa? Não. Tá. Não tenho. Adriano? O que, Gilson? Você tem filho? Um de 2 anos e alguma coisinha, e um de 1 ano e 10 meses, se eu não me engano. Tá. Eles trocaram o horário? Olha, o meu sobrinho, o Miguel, anteontem mesmo foi assim, né? Ele estava começou a ir para a escolinha, logo depois começou a pandemia.
por conta disso, ele não vai mais para a escola. O horário dele mudou completamente. Anteontem mesmo, eram 2h30 da manhã, e ele estava comigo, deitado, assistindo o desenho, e não queria dormir, não queria ir para casa dele, queria ficar lá assistindo o desenho. Né? E eu falando... Que hora que ele dorme hoje? O áudio do Adriano não está chegando completo. O seu áudio está cortando aqui pra gente, Adriano. Tá aumentando o volume e abaixando. Mas vamos lá. O Adriano, mudou o horário, certo? Que hora que ele dorme? Faz um sinal aí. 2 da manhã. Vanessa, todas as crianças hoje mudaram seus horários. Aí uma escola, Vanessa, vai lá fazer uma plataforma digital, uma aula no horário normal. Você acha que uma criança, o pai vai trabalhar às 6 horas da manhã, a criança 7 horas da manhã vai estar presente em sala de aula? Não. Sabe qual é o percentual? É de 15, 20, 30% da sala online. E tem pai que às vezes liga a aula e desliga o vídeo e o áudio. Só fica lá a presença fantasma de uma criança para dizer que ele está presente na aula, mas ele não está presente na aula. Uma criança que mudou o horário, não dá para você criar essa rotina. E para os pais, ontem mesmo, um pai me mandou uma mensagem, quase 2 da manhã, falou: Gilson, pelo amor de Deus, me ajuda. Meus filhos não dormem antes das 2 horas da manhã. Eu falei, ele é um professor. Eu falei, professor, que difícil que tá, né? E isso não é só para você, é para todo mundo. Então as crianças acompanharam um ritmo por conta de ansiedade, dificuldades e tudo mais. Então não dá para uma escola exigir que isso aconteça. Essa ideia vamos assistir lá então vou dentro do seu, tá? Da sua colocação. Tem lá em tempo real. Quem vai acompanhar essa criança não acorda? Ela vai prestar atenção na aula? Ela está em casa, ela pode visitar a geladeira. A criança é muito inteligente hoje, ela dá um bloqueio na imagem, né, no áudio, e faz o quê? Vai para televisão, vai para o celular, ela tem diversas distrações. Então é muito difícil, não terá esse acompanhamento, a não ser que haja uma regra, uma segunda, terceira pessoa dentro da casa para acompanhar essa criança. Mas olha, você sabe que é importante discutir? Que cada criança tem o seu tempo de aprendizado individual, não é coletivo, e a sua forma de aprendizado, entendeu? Cada indivíduo ele é especial e aprende de uma forma especial. Não dá para cobrar isso generalizado. O esforço das escolas em fazer isso período integral é muito legal. Como eles vão conseguir ter êxito nesses resultados. E uma coisa que assim eu fico muito, muito indignado é que os professores estão aplicando muito material. Os pais não estão dando conta, eles estão ficando loucos, enlouquecendo com tanta matéria, tanta coisa para compilar, para fazer, trabalhos, etc. Tal. Isso não vai trazer resultado, certo? Então, estão dificultando cada vez mais para os pais que não estavam preparados, professores que não estavam preparados para vídeo online e a escola que também não estava preparada. Precisa repensar esta forma de aprendizado, de aplicação, porque os pais não vão dar conta. Eu costumo dizer que a rosca vai espanar, entendeu? Se aperta muito o parafuso, espana a rosca. Então tem que ser coisas consistentes dentro de um tempo de reinvenção para todo mundo. É muito legal ter a aula, mas não tem quem vai aplicar isso de forma nas dúvidas. Você pode fazer uma videoaula e eu ter uma dúvida. Eu não consigo tirar com você na videoaula, entendeu? Ainda que esteja ali, professora, eu não entendi. Você vai dizer, eu lembro disso quando eu estudava. Professora, eu não entendi. Aí ela me explica novamente. Eu não entendi ainda, mas eu fico com vergonha de perguntar uma terceira vez porque vão tirar sarro de mim, entendeu? Então, sim, vai ficar no flutuante. É um desafio. Edilson, a gente está falando dessa questão das escolas particulares, do aumento do conteúdo. Também seria uma forma da escola justificar, porque a gente vê aí que tem um conflito nesse momento em relação à mensalidade, até para justificar, olha,
estamos tendo aí o conteúdo, por isso precisamos que o valor da mensalidade continue sendo pago, ou da forma integral, ou reduzindo-se, dando-se algum desconto, mas para justificar essa mensalidade que é paga? Perfeito a sua colocação. Vamos começar do infantil, né? Imagina que é uma criança de 3 anos. A escola está enviando material para essa criança fazer em casa. Muito legal da parte da escola, mas a ideia é essa mesmo. Se o pai cancelar a matrícula, ele não tem como manter a estrutura escolar. Por isso que eu disse, já saiu aí uma confirmação de que 30%, 40% das escolas não vão aguentar, já estão fechando. Vamos para um pouquinho maior, que é o fundamental. O ensino fundamental é necessário, até porque a cobrança que vem do Ministério, né, da Educação e as leis que propuseram, que enfim, vem dizendo que você tem que cumprir aquela carga horária, ainda que seja EAD, à distância, ainda que seja com a entrega do material. É para justificar o quanto essa criança está apta a passar de ano. Mas, Vanessa, eu vou complicar mais a nossa conversa. Imagina que tem uma adolescente, e nós estamos falando da particular, mas eu vou dar uma voltadinha aqui, fazer uma curvinha para o Estado. Eu, quando conselheiro, eu fui diversas vezes visitado por alunos que tinham evasão. O que é evasão? Não queriam ir para a escola. Aí trazia para o conselho tutelar para conversar. E numa conversa dessa, nós notificávamos que a adolescente, 13, 14 anos, não sabia ler nem escrever. Por isso, ela não conseguia acompanhar, e aí a vergonha de ficar na sala, a cobrança do professor, o sarro dos alunos, ela preferia ficar fora ou não ir mais. Então, se uma criança, um adolescente, não sabe ler nem escrever, como é que ele consegue corresponder a isso? Quem vai fazer esse material? O pai ou a mãe. Então, quando você enche para justificar uma mensalidade, para dizer que você está dando a carga horária, suprindo, você está enlouquecendo mais o pai ainda. Então, este pai precisa, dentro do seu tempo, cada necessidade, essa é a sensibilidade da escola, principalmente a particular, entender cada pai, ouvir, chamar para dialogar, qual é a dificuldade dele, qual é a necessidade dele. Olha, nós estamos com dificuldade. E jogo aberto, né? Olha, meu filho, ele só quer jogar no celular, eu não sei o que vou fazer. Ah, mas é uma questão do pai. Não, é uma questão também da escola. Porque se eu não torno atrativo o aprendizado, essa criança nunca vai ter o interesse de aprender, entendeu? Eu não torno atrativo, não é legal. A maior parte das crianças, pode levantar esse tema também, viu, Vanessa? Que é muito importante. Pode escolher um especialista aí e chamar. As crianças não gostam de estudar. Por que isso acontece? Por que a maior parte das crianças detestam estudar? Porque ninguém coloca isso de uma forma legal, de uma forma bacana, de uma forma atrativa, né? Ainda que você tenha que cumprir algumas obrigações de fazer coisas que você não gostaria de fazer, que você não gosta de fazer, faz parte da vida. Tá, mas dentro do aprendizado, principalmente nesse momento, pai e mãe, as dificuldades que eles estão enfrentando, e colocar coisas maçantes, obrigações sobre a criança, você não vai trazer resultados. Você só vai tentar justificar uma carga horária para passar esse menino de ano, mas o que interessa passar ele de ano sem saber ler e escrever? O que interessa passar ele de ano sem ele aprender a matéria? Porque no ano que vem, ele não vai corresponder ao que ele aprendeu hoje. Então era muito melhor você passar um beabá simplificado do que é hoje, né, da necessidade de cada aluno, de cada ano, correspondente a cada ano letivo, para que ele consiga corresponder com o mínimo. Não adianta você fazer grandes tarefas, um compilador, porque escrever, ler e escrever, ele vai conseguir fazer. Mas pensar que é a raiz da questão. Então, matérias lúdicas, vai ter que se reinventar, porque se não fizer isso, vai ter muitos problemas. E já está tendo, né? Então, é sim uma forma de justificar uma mensalidade, é sim uma forma de justificar a carga horária, mas
não é eficaz. Vai trazer muitos danos. Muitos pais vão ficar aborrecidos com a escola porque não vão dar conta disso. Como que eu chego do trabalho, eu preciso ajudar o meu filho na escola, mas quem que vai fazer os trabalhos? Se naquele momento ele não consegue aprender, eu não sei ensinar, eu vou fazer o trabalho, eu vou pedir para alguém fazer. Faz o trabalho, me entregar lá, pelo amor de Deus. Filho, só copia aqui, põe a sua letra. É isso que vai acontecer. Estou falando na prática o que é o dia a dia de um pai e de uma mãe, entendeu? Sim. Gilson, você falou dessa questão das escolas particulares, que a gente sabe que é uma outra realidade, né? E você falou muito da questão do Vanessa? Estado e do município, né? Oi, tá me ouvindo? Não estou te ouvindo, Adriano, desculpa. Não estou te ouvindo. Só um momentinho aí, calma aí. A gente tá Agora com... vou... Quando você aperta o botão mágico, aparece sua voz. Você não apertou o botão mágico. Não. Tá, eu vou continuar porque sumiu de novo. Mas então, você estava falando dessa questão das escolas particulares, citou município e estado, e você falou um pouco antes dessa questão dos alunos que não têm o acesso à internet, né? Como que é garantir, você falou dessa questão da aprovação, muitas vezes sem o aluno ter aprendido, e a gente vê muito essa questão nas escolas municipais e estaduais, onde tem essa aprovação meio que automática. Não sei se é assim o sistema, o nome que se dá mesmo, aprovação automática. Você acha que depois desse período que estamos passando, seria o momento de se rever esse modelo de educação que temos hoje, dessa aprovação meio que automática, voltar ao tradicional, se o aluno não aprendeu, infelizmente... reprovar esse aluno, entender o porquê e ele ter que refazer novamente esse ano, porque eu acho que essa situação vai acabar piorando muito com essa questão dessa aula por videoaula e por essas apostilas para os alunos que não têm. Vai ter uma diferença também para quem está podendo acompanhar o professor na videoaula, para quem não está. Não sei se eu perguntei muita coisa ao mesmo tempo. Não, vamos lá. Você está empolgada, Vanessa. Oi? A Vanessa está empolgada. Adriano saiu... É um assunto muito, muito importante, né? E tem muitas questões. Mas vamos lá, é o seguinte, essa aprovação automática foi muito mal compreendida, né? Quando criaram esse sistema. E hoje acham que é empurrar ele do jeito que está. Não pode reprovar e tudo mais. Mas, por que isso acontece? Pela desigualdade. Então, tem alunos que têm condições, tem alunos que não têm condições. Principalmente quando nós pensamos, Vanessa, na ideia de que muitas crianças não vão ter acesso à internet, não têm um computador em casa. Vamos imaginar o seguinte, que hoje um celular substitui muitas coisas de um computador. E você não quer mais ter computador em casa, você tem no trabalho, tal, você não usa o computador em casa. Quantos pais estavam nessa condição? Agora não, agora ele precisa de um computador em casa, ele tem que ter uma impressora. Qual é a obrigatoriedade disso? Né? Então ele não estava preparado. A escola não se preparou para isso. E ela nunca quis sair da estrutura do século XIX com metodologias do século XXI, certo? Do século XX. E no século XXI já exigia algo novo. Eu tenho protocolado diversos documentos enviando para a educação, propondo novas ideias sobre inovação no quesito virtual, né? Precisava se atualizar, precisava fazer um download para o século XXI, porque a forma de aprendizado da criança não era atrativa, não era algo que as crianças odeiam ir para a escola, odeiam estudar, porque não lhes apresentaram formas diferenciadas. Por que uma criança ama pegar um celular e fica horas num jogo? Porque aquilo para ela traz conquista, avanço,
mudanças de níveis, é atrativo, faz com que ela raciocine rápido, que tenha reflexo e tudo mais. E isso é legal. Por que a educação não acompanhou isso? Porque continuou mantendo a metodologia do século XX. Eu já falava, Vanessa, olha que coisa louca. Eu falava no ano passado, falei muito sobre isso, a questão de que o que seria uma escola do futuro? O que seria do giz e da lousa? Será que no futuro nós teremos giz e lousa? Isso era muito antigo, antiquado para o ensino hoje do século XXI. Então, se nós quiséssemos conquistar, eu estava falando isso antes de uma pandemia. Então, quando você pensa hoje, dentro de uma escola, você vê a desigualdade de crianças que iam para uma escola só por conta da merenda, que aquela refeição fazia parte do seu dia, da tua nutrição, e hoje ela não tem. Como é que vai ser a escola quando essas crianças voltarem? Né? Nós vamos ter que medir febre de todo mundo o tempo todo, nós não podemos ignorar o distanciamento, nós não podemos... Como é que vai ser a mãe? Olha quantas perguntas. Eu vou dizer uma coisa para você, mudando um pouquinho do assunto, mas eu volto aqui. Falando um pouquinho para você. Olha, nós tivemos, no ano passado, fechamos a conta com 9.000 crianças fora da creche, que tinham procurando vaga, sem aquelas que não contabilizaram. E isso não é por conta da gestão. Isso aconteceu de ano a ano e não é só na cidade de Osasco. Em todas as cidades isso acontece. Falta de parceria, existe solução. Falta de parceria com ONGs e associações. Bom, enfim, existe solução para isso. Então, 9.000 famílias procurando creche. E era um problema. Quem procurou creche sabe. Por que ela queria uma creche? Porque precisava trabalhar, aquela coisa toda. Imagina se você tem um filho hoje... Como é que vai ser a volta disso? Você precisa trabalhar, mas e como você vai deixar essa criança? Na creche? Como é que vai ser a creche? Não pode superlotar, né? Imagina que tem lá uma professora, uma cuidadora, uma tia, sei lá como queira chamar, uma pro, que está cuidando de uma criança. E ela é infectada de Covid. Quantas crianças tem ao seu redor? Né? Olha como é que vai ter que ser esse plano de volta a esse convívio. Né? Então a escola tem que ser uma das últimas a ser a retomada, a ter a retomada. Se nós pensarmos nisso hoje, nós vemos pais pedindo o tempo todo que reabra as escolas e as creches. Eles estão preocupados em colocar essa criança em algum lugar para poder voltar às suas atividades, ao seu trabalho. Eu entendo a preocupação dos pais e a responsabilidade que eles têm em voltar a isso, mas uma responsabilidade maior é a vida do filho. Então tem que ser repensado, a escola precisa se reorganizar, mas ela não consegue fazer isso, não existe discussão para isso. Então por isso que eu falei já desde o início, olha, eu tenho que dar graças a Deus por um jornal como o Giro, né, tá fazendo essa discussão, porque não há possibilidade nenhuma ainda de uma discussão real para que se faça isso. Não existe ninguém que consiga expor essas ideias de forma prática. Então, é importante que o pai saiba, né, que essa retomada vai ser muito difícil, que o aluno, quando voltar para as suas atividades, a escola não vai ser a mesma coisa, e na falta desse material virtual, o que ainda acontece? A distribuição de cada escola, o material impresso, viu, Vanessa? É importante avisar que os pais que não têm essa possibilidade, ele pode ir até a escola, vão atendê-lo lá e vão entregar para ele uma espécie de uma apostila para que ele consiga fazer isso. Na nossa cidade, por exemplo, existe uma plataforma digital com senha do aluno e tudo mais. Ele pode ir lá fazer o login, ele vai ter as matérias que ele pode imprimir ou fazer ela virtual. Vai ter alguns jogos, algumas coisas. Mas isso não é o suficiente para se falar de aprendizado. Porque o aprendizado da criança, como eu disse, reforço e sou redundante em falar que cada criança tem a sua forma e o seu tempo de aprendizado. Se não for visto desta forma, vai trazer muito dano para a criança e passar ela de forma, automática, promovê-la de forma automática, só vai trazer dificuldades para o ano seguinte, para o professor seguinte, e assim sucessivamente. Só que esse professor, ele vai falar, eu não consigo investir, não é gastar, né? É investir, mas ele vai dizer gastar tempo com esse aluno, 1 ou 2,
se eu tenho mais 30 para cuidar? Então segue o plano, porque esses dois aqui não vão ter jeito, né? É complicado. Muito desumano. Complicado. Ô Gilson, tem alguma... André, tem alguma pergunta aí do estúdio? Quinta-feira, eu vou fazer as perguntas de quem está assistindo pro Gilson. Tá cortando o seu áudio, Adriano, novamente. Problema de... Seu áudio tá sumindo. Não sei. Adriano, você não tem um fone de ouvido aí? Ouvindo, não? Agora tô. Agora. Ó. Agora não tô. Agora você travou, Adriano. Que... Tá cortando, Adriano. Desculpa, a gente não está te ouvindo. Será que agora melhorou? Aí sim. Agora. Mas não sei. Voltou? Tá normal? Agora voltou. Não sei. Possa ser que ele dê problema de novo, mas deve ser algum probleminha aí que não dá para identificar aqui. Bom, esperamos que continue bem aí. Se falhar, vocês falam, gente, por favor. Pode deixar. A Noêmia... O Gilson, eu vou pedir então para você responder de uma forma bem objetiva, para de repente a gente não ter mais problemas aqui no áudio, tá? Fechou. A Noêmia faz o seguinte: excelente. Existe uma cobrança muito grande sobre a figura materna na educação e tudo que tem a ver com a casa, né? Como chamar então a figura paterna para essa responsabilidade? Eu perdi o comecinho da pergunta. Travou o áudio. Existe uma cobrança muito grande sobre a figura materna na educação. E tudo que tem a ver com a casa. Como chamar a figura paterna para esta responsabilidade? Pergunta da Noêmia. Eu tenho feito algumas lives, né? De segunda, terça e quarta, chama Casamento à Prova de Tudo, discutindo essa relação entre marido e mulher. A divisão das tarefas. É muito difícil essa carga e a cobrança para uma mulher. A mulher, ela tem milhares de responsabilidades. E é hora dos homens dividirem isso, porque é super humano e super amor você demonstrar isso sentando. Olha, vamos lá, eu sou o pai, mas eu não sei fazer, eu não tenho paciência do estudo e eu não sei a matéria. Então eu lavo a louça, entendeu? Simples assim. Então eu vou limpar o quintal, eu vou lavar o banheiro. Eu preciso cooperar para que essas coisas aconteçam. Não é uma cultura, né, hoje dos antigos, mas desse casal moderno e precisa ser uma divisão das tarefas. Não pode levar ou colocar esse fardo sobre uma mulher. A mãe de família, ela já era taxada, ou era responsável pela educação do filho, mas isso não é da mulher. Precisa desestigmatizar isso. A mulher tem a mesma responsabilidade que o homem. 50% de cada um, ou melhor, 100% da mulher, 100% do homem. Uma responsabilidade que precisa ser dividida. Vou mandar um abraço aqui, doutor Aparecido, um grande... eu vi aqui no comentário que ele está aqui, poxa, que legal. Eu vi aqui poucas perguntas que não apareceu para mim, mas vai lá. Tá bom. Tem aqui também o Aparecido Dias. Estão ouvindo bem aí, né? Sim. Tá, Gilson, vai fazendo oração aí mentalmente para meu áudio não sumir novamente. Vai orando aí. Isso são os inimigos concorrentes, viu? Boicotando a nossa transmissão. Pode ter certeza. É verdade. Aparecido Dias, parabéns ao Jornal Giro. Excelente os apontamentos aí do profissional entrevistado. Muito oportuno. Tô em oração, porque sumiu. Sumiu de novo. Eu não sei. A gente está com
Ó, depois do Aparecido... Eu não sei, gente. Tá com algum problema aí, mas... Agora voltou. Mas é algum bug, porque não tá tudo certo aqui, é algum bug. Só se a gente parasse a transmissão, recomeçasse, a gente não vai fazer isso. Claro, às vezes dá esses problemas mesmo, não tem o que fazer. Vamos lá. Do ponto de vista de garantia ao direito das crianças e adolescentes, o entrevistado acredita que estão assegurados? Não. Hoje o Conselho Tutelar está enfrentando o maior desafio. Nós já tínhamos uma alta violação de direito. E o Estatuto da Criança e do Adolescente nos dá 3 violadores. O primeiro e o maior de todos é o Estado, né? Em toda essa garantia de direito, o Estado é o maior violador de direito. Depois a família e, por último, a criança ou adolescente em razão da sua conduta. Esses 3 violadores, né, estão automaticamente se auto-sabotando. O aumento já era grande, mas o aumento foi explosivo de violência doméstica, né, contra a mulher, contra a criança, nesse tempo agora de isolamento. E se falar de... Ninguém está falando de educação, nós estamos preocupados com a saúde. Estamos preocupados com a relação financeira. Ninguém está falando de educação, mas isso vai ser um reflexo em todas as áreas. A pior vai ser a educação, porque a educação vai trazer um prejuízo, não agora, essa fatura virá no futuro. Então, as dificuldades serão grandes. Então, existe sim uma grande violação de direito. O Conselho Tutelar não está dando conta, porque são poucas pessoas que sabem fazer as denúncias, né? Você pode ligar lá no 190, fazer a denúncia, mas o Disque 100 é o melhor de todos para que você faça uma denúncia. 100. Mas muito. Gil, você acha que vai aumentar ainda mais esse número de denúncias, caso os pais retornem ao trabalho e não tenham com quem deixar os filhos? Isso pode ainda acarretar num aumento ainda maior de risco para essas crianças que ficam sozinhas e, consequentemente, no aumento de denúncias aí para o Conselho Tutelar? Eu tenho um filho, ele tinha... Ai, meu Deus. Vamos lá, ele devia ter uns 5 anos. E ele foi ao banheiro e, por algum motivo, escorregou. Rachou a testa e, assim, foi um sangueiro. A mãe estava em casa, já acudiu na hora, saiu correndo para a rua, passou um carro, já ajudou, levou para o hospital. Sabe aquela coisa de ser humano mesmo, né? O carro passou, fio, tal, já enfiou no carro e tal, levou para o hospital. E se a criança está sozinha? E se o pai tem que deixar a criança sozinha? Óbvio que ele não pode. Se acontecer alguma coisa, a criança morre. Se ela põe fogo na casa... Nós vimos muito isso na década de 90. Né? A criança que ficava sozinha em casa, eram muitas casas pegando fogo. E a criança queria brincar com fósforo e tudo mais. Né? Então, existe muitos problemas, muitos riscos, e isso vai aumentar sim. Beleza? Porque na opção... Qual a opção que eu tenho? Eu tenho um filho de 12 anos, estou supondo, eu tenho um filho de 12 anos, uma menina de 12 anos com um menino de 6. E eu não tenho com quem deixar. O pai vai trabalhar, a mãe vai trabalhar. Você tem que cuidar dele, entendeu? Ela tem responsabilidade para cuidar? Não, entendeu? Mas é isso que vai acontecer. Esse era o cenário e vai piorar. Sim, Vanessa, vai piorar muito. Ok, tem mais perguntas? Tem. Vocês estão me ouvindo aí, tranquilo? Sim. Tá bom. Vai, mantém em oração, Gilson. O Robson Ramos. Gilson, as escolas particulares e os pais não estavam preparados para tudo isso. Meus filhos estudam em colégio particular, porém, pelo que percebi, a qualidade foi para o ralo. Imagine então as escolas públicas que nunca teve apoio. E também temos uma inflexibilidade da escola em adotar novos métodos. Aí ele fala aí, perfeito, a análise, né? A Noemi aqui, olha, as aulas apresentadas online não podem ser gravadas para serem assistidas mais tarde. Os professores não permitem, e isso seria uma solução na questão do horário. Se o aluno perde a aula, não tem como recuperar.
É todo mundo tentando se adaptar da melhor forma possível, né? Em cima, como alguns entrevistados têm falado aqui, estão trocando a roda com o carro andando, né? Então, assim, todo mundo tentando achar uma maneira para resolver esse problema. Fala aí, Jussão. Ó, o Robson, né, ele faz aqui uma colocação e experimentou na própria pele, está experimentando na própria pele. É uma escola particular, tem toda uma estrutura e tudo, mas não estava preparada para esse momento de download, né? Vamos ter que fazer um download para já. Então, trocar a roda com o carro andando, bem colocado. Mas o que a escola tem que fazer é ter flexibilidade. Não adianta, o Robson está certíssimo. E se todo mundo ouvisse a opinião do Robson, como a de todos os pais, iriam ver que é maçante a quantidade de matéria que estão enfiando nos alunos. E olha, não tem flexibilização. Não existe possibilidade de nós diminuirmos as matérias, de fazer aqui com que horários diferentes. Cara, tem que se reinventar, os pais não vão dar conta e vão acabar fazendo a matéria que seria muito pior. Agora, a Noêmia fala aqui de uma situação que é uma denúncia. Olha, se você está fazendo a aula online, se exponha de vez. Grave esta aula, deixe disponível numa plataforma, se você não quiser deixar no YouTube, para que o aluno vá lá e aprenda e estude novamente. Você sabe por que muitas escolas têm medo que se grave? Vou dizer para você, sem medo de errar. Porque tem muita gente boa, tem muita gente que sabe muito. Você compreende isso, Vanessa e Adriano? Muita gente sabe muito, mas ele não sabe ensinar. Ele é um excelente dominador do assunto, mas ele não sabe ensinar, ele não é professor. Mas ele está lá porque não tem um professor. Então ele não sabe ensinar. Ele não sabe se portar diante de uma câmera. Você trabalha com isso, Adriano? Com edição de vídeo, com televisão, quanto tempo? Então, até dou uma dica. Precisa-se encontrar, de repente, um aprimoramento, uma escola. Vai lá no YouTube, aprenda como se portar, como gravar um vídeo e tudo mais. Então, ele tem medo de gravar uma aula e falar besteira. E não saber ensinar. E alguém descobrir porque o pai não sabe. Passar uma informação errada ou contraditória, né? E aí outras pessoas vão falar, poxa, mas esse professor falou errado. Não é isso, porque na sala de aula ele está com os alunos ali. Se ele cometeu algum erro, ele corrige ou passa despercebido. Agora, quando se grava um vídeo, outras pessoas estão vendo, outros profissionais estão assistindo. Será que esse profissional é qualificado? Nossa, aquele professor ali não é professor não, ali está enrolando, hein? É isso mesmo, é isso aí. Aí mas se você vai se expor, se expõe de vez. Então, essa dificuldade, por exemplo, você vai pegar um professor de português, ele vai gravar uma videoaula e fala o português errado, matou o cara, entendeu? Aí o cara não tem, ele tá cheio de gíria, ele tem um monte de coisa, você fala, cara, esse cara que dá aula pro meu filho, pelo amor de Deus, vê um cara igual eu, né? Às vezes eu tô de camiseta, tem umas tatuagens, não sei o que lá. O cara fala, meu, que é essa aberração? Esse cara tá falando um negócio. Não, eu preciso mudar de escola. É desesperador. Então, o cara, por que a Noêmia tá falando algo significativo, né? Porque nesse caso da Noêmia, por exemplo, de não ter acesso, é se resguardar de uma situação. Mas quem tem o prejuízo é o aluno, e quem não se expõe é a escola. Então tem que fazer algo rapidamente, que já deveria ter feito, Adriano e Vanessa. As escolas já deveriam ter tido uma solução para isso. Só que não fizeram não contrataram assessoria adequada. E não existe assessoria para todo mundo. Entendeu? Se eu fosse uma escola de grande porte, né, eu tiraria. Adriano, eu preciso de você. Mas eu não sou professor. Cara, mas você é o cara que vai resolver meu problema de plataforma. Chega lá, ô Vanessa, eu preciso de você. Por quê? Porque você tem a ideia da comunicação. Olha, eu preciso de você. Essa turma, né, que tem hoje uma assessoria para prestar, já estão ocupadas. Não tem mais quem procurar. Mas existem muitos especialistas bons que vão resolver problemas de escola, que vão resolver problemas de município, que vão resolver problemas... Cara,
Vou criar um aplicativo que a criança já deveria ter feito esse aplicativo. Só que ele não funciona, porque não chega a todo mundo. Eu preciso pensar em situações, né, realidade de um povo, que se eu penso numa escola particular, eu preciso pensar no cara que está inadimplente, eu preciso pensar no cara que está conseguindo pagar, eu preciso pensar no cara que não está conseguindo entender e no cara que não consegue atender. É complicado. Aí eu penso no filho dele, na forma dele aprender e como ele vai aprender, né? Então, a forma de aprendizado e o tempo de aprendizado é diferente de cada criança. E eu preciso atender essa demanda nas diferentes formas, né? Tem um diretor, o Amaury Guerra, ele é um grande amigo, gestor de um colégio, né? A gente tem discutido muito sobre essa situação. Ele tem muitas dificuldades e todos os dias, a forma que ele encontrou nessa discussão que nós temos, ele atende todos os dias, pai por pai, quer vir, vem conversar comigo, como ele está aprendendo, como não está aprendendo. Então, não só ele, mas todas as escolas têm a necessidade de atender um pai de uma mãe como a Noêmia, né, que está reclamando do vídeo, preciso de uma solução para ela, de uma pessoa, né, de um pai como o Robson. Eu não quero perdê-los, eles são pensantes, eles estão comentando por uma necessidade, né, que a escola tem. Gente, levantem temas como esse, discutam, porque isso é o futuro e os pais estão sofrendo demais com isso. Essa é a maior dor hoje. É isso aí. Falou bonito. Além de tudo isso, né, a gente falou muito da educação mais voltada para as crianças, mas a gente também tem os jovens aí que tem o Enem pela frente, né? E num ano aí, por exemplo, quem está no terceiro ano aí do colegial, né, que a gente chamava colegial, né, agora é do ensino médio, pode sofrer muitos prejuízos, principalmente quem está na escola pública, né? Ô Vanessa, antes da gente entrar nesse assunto, você entregou sua idade agora, hein? Verdade. Entregando, verdade. O prejuízo é muito grande, sim, não só para quem está no estado, no município, é quem está se preparando, né, há algum tempo. Apesar de são poucos que se preparam para isso, né, para esse futuro, né, eu vejo poucas pessoas se preparando para isso, mas é um futuro. Poucas no contexto geral, mas no fim são muitas pessoas, né, muitos adolescentes que sonham, né, em prestar, em fazer o Enem, em estar numa faculdade, cursar aquele curso que sonha, né, e tal. Ou alguma possibilidade de futuro, né, de crescimento. O que hoje a gente repensa, fala assim, caramba, o Enem está com dificuldades e todos os dias sai uma matéria dizendo, olha, mudou, não mudou, mudou, não mudou, vai ter, não vai ter, vão cancelar, não vão cancelar. Todos os dias você vê alguma coisa, as pessoas estão perdidas, ou você de repente chega no portão, está fechado, você fala, meu Deus, e agora? O que eu tenho que repensar? Como é que eu tenho que repensar? A gente tem que repensar em tudo, até porque quem for fazer um curso, Vanessa, Adriano, todo mundo que está assistindo, nós temos que repensar o seguinte, quais serão as profissões do futuro? Será que se realmente, como eu fiz, né, administração, e depois eu mudei totalmente minha área para a área psicológica, né? Será que realmente eu devo fazer a administração de empresas? Ou eu tenho que pensar numa profissão que ainda não existe do futuro, né? Existirão muitas profissões do futuro que não existem hoje. O que será do futuro, né? O que será do amanhã? Como é que eu devo fazer isso? Mas o prejuízo para essas crianças, esses adolescentes, vai ser marcado na história deles. Porque o impedimento não foi uma nota, o impedimento não foi o horário, não foi o atraso, não foi o carro funk que estava na frente de onde ele prestava, de onde ele fazia uma prova. Está no desafio que a humanidade está enfrentando. Um ano que vai ser marcado na humanidade como um ano muito difícil. Se você perguntar a minha opinião sobre a pandemia, eu entendo que ainda não foram contabilizados reais números e que podemos ainda, eu não vou ficar com meias palavras,
Nós seremos ainda o epicentro, né, dessa pandemia, porque a má educação, né, é muito ruim. Se nós tivéssemos todos feito o que tinha que ser feito, nós já estaríamos todos na rua, tranquilos, como foi na China, países preparados para isso, mas a gente só aprende com as dificuldades. Então as escolas vão ter que se reinventar. Como será a escola do futuro? Como é que será o aprendizado do futuro? Se o EAD, a educação à distância, estava ganhando muita força há algum tempo atrás, né? Vinha crescendo e esse ano passado cresceu muito, você imagina o que vai ser, né, daqui para frente, só que as pessoas estão educadas para cursar à distância, estão disciplinadas para estudar à distância, tem que ter uma disciplina. É muito difícil, mas vai ter sim, Vanessa, um prejuízo muito grande, principalmente do Estado, que é muito desigual essa balança, né? Bom, a gente tem que acompanhar aí como a gente cena dos próximos capítulos para saber o que vai acontecer. Gilson, queremos agradecer demais a sua participação. Muito obrigado por ter disponibilizado aí também um tempo da sua agenda, que a gente sabe que é bem conturbada, mas você sempre acha um jeitinho aí para falar com a gente. Muito obrigado mesmo, tá bom? Pode ter certeza que a gente vai voltar a falar mais sobre esse assunto. A Vanessa Dainese vai entrar em contato aí com você para marcar outras participações. Com certeza, viu, Gilson? Antes de você falar, Gilson, também quero agradecer sua participação e já deixar aí a gente combinar outros temas, porque educação aí é algo muito amplo, a gente tem muita coisa para abordar, muitos assuntos para trazer dicas e orientações aí para quem está em casa. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. É isso aí. Eu queria agradecer, né, ao Giro por essa iniciativa de abrir esse espaço de discussão para um assunto tão importante, né, que são os paizinhos que estão com muita dificuldade. Tem pai e mãe que chora pelos desafios de não conseguir suprir a necessidade de ensinar o filho, né, porque não são professores, são pais. Então, essa iniciativa é muito nobre, né? Eu queria agradecer, então, ao Giro. Agradecer a você, Adriano, sempre esse carinho, né? Uma pessoa excepcional, pelo jornalismo que você faz, que é admirável. A Vanessa, que tem trazido temas tão importantes e relevantes para pautas de discussões e que tem enriquecido, né, cada dia mais Giro Play, com esses debates importantes. Você vê que as pessoas participam quando são atendidas na sua atenção, né? Então mostra essa humanidade. Queria agradecer essa oportunidade e sim, tem muitos temas, né, para a gente abordar. Vê só, deixar só para vocês um gostinho aqui. Depois de colocar robôs para ensinar, tem robôs ensinando agora. 120 professores foram demitidos de uma entidade de ensino. Então, são discussões inovadoras que nós podemos falar do paizinho que está sofrendo, né, com esse tempo de ensino, como que a criança pode aprender no seu tempo, a educação que nós queremos, né, o treinamento de professor, tem muita coisa para a gente discutir, e essas escolas também, ouvir com atenção os pais, né, criar um mecanismo para que eles não sofram tanto, flexibilizando tudo isso. Gente, Deus abençoe, obrigado, binóculo do amor para vocês, e vocês possam continuar sendo essas pessoas que atendem à expectativa e às necessidades desse povo aí, tão necessitado. Obrigado pela oportunidade, beijo no coração de todos vocês. Obrigado, Gilson. Nós que agradecemos aí. Um ótimo dia para você, muito obrigado.